Nossa audiência, vamos falar sobre o projeto do devedor Contumaz, né, para finalmente cobrar dessa galera que deve, não nega e não quer pagar, nem porque pode agora pagar, mas não vai pagar mesmo, né? É aquele devedor que deve porque quer. A proposta que combate os chamados devedores contumazes, contribuintes que deixam de pagar os impostos de maneira planejada, repetida, para driblar legislações tributárias, está na lista dos projetos prioritários do governo no Congresso. O projeto de lei está parado na Câmara desde o dia 30 de outubro, quando a Casa aprovou urgência na tramitação, mas a urgência não foi tão urgente assim, né? Porque desde então ainda não foi pautado esse projeto. Sakamoto, estava vendo, você escreveu também sobre possíveis delações, né, com o caso da Refit, Master, Carbono Oculto. Tudo isso pode levar ali políticos do Centrão a serem contra, né, alguns avanços aí no Congresso. Não, magnésia e sal de fruta está sumindo das farmácias de Brasília desde as operações, na verdade. Tanto da Carbono Oculto, quanto do Banco Master, quanto da Refit. O pau vai comer se o pessoal resolver cantar e abrir o bico. Porque é o seguinte, gente, o Banco Master é o banco do Centrão, tá? Period, é isso. A Refit, o cara, né, o Magro, ele tinha relação com um monte de gente lá dentro. Levou algum mota para regabofe no exterior, sabe? Tipo, tinha relação. Inclusive, né, o projeto de devedor Contumaz, que foi aprovado no Senado e estava agora, depois de um bom tempo também parado, estava agora na Câmara, lá estava em sono eterno, né, e sem nenhuma possibilidade de ser colocado em votação, e agora começou a andar com indicação de relator depois desse furdúncio, né, da Refit. Né? Mas tudo isso, na verdade, vai indicando o nível de relações políticas. Né? No Banco Master, você tem bolsonaristas, você tem Centrão, você tem gente também ligada ao governo Lula, você tem um monte de gente lá no meio. Agora, é claro, você vai pegar figuras, como no caso do Banco Master, tem o Ciro Nogueira, senador Ciro Nogueira, no Refit você vai tendo outras pessoas, isso sem falar da Carbono Oculto, né? Que é aquela operação, lembra, que baixou, né, lá na Faria Lima, atingiu um monte de fundos de investimento e que também tem muita gente morrendo de medo de delação do pessoal do fundo. Por quê? Gente, toda essa estrutura, todo esse pessoal que movimenta bilhões, eles não conseguem fazer isso sozinhos sem um apoio político. Eles têm que ter um apoio político, seja um apoio político no Congresso Nacional, seja em governos federal ou estaduais, ou mesmo um apoio jurídico, né, por parte dos tribunais, né, que garantem tudo para manter tudo como sempre esteve. Então é o seguinte, na hora que toda essa urubuzada começar a piar, todo esse pessoal que foi pego pelas investigações começar a cantar, a delatar, isso aí pode causar o caos, né? E é super interessante porque um tempo atrás a gente achava que o caos em Brasília seria causado quando o Supremo Tribunal Federal começasse, de fato, a julgar os desvios de emendas ligados lá, sabe toda aquela farra do orçamento secreto, né? Como a Polícia Federal foi fazendo operação, ainda tem muita operação para ser feita, tem muito deputado e senador que pode ser pego com a calça curta, né? Ou a boca na botija, ou qualquer outra expressão que você queira, né? E que pode se lascar. Né? Então, e o Supremo agora vai acabando esse julgamento dos atos golpistas, vai começar a julgar a questão das emendas e depois vai começar a analisar aquilo que vier das operações desses bancos, dessas empresas, né? Isso aí vai atingir Caixa 2, vai atingir dinheiro, vai atingir deputado, senador que anda passeando em jatinho, em propriedade desse povo. Particularmente, Diego, eu vou comprar pipoca e ver isso de perto para acontecer. Por quê? Porque isso tem uma capacidade moralizante muito grande. Você tem muita gente que sequestrou as instituições brasileiras, sequestrou a política, exacerba inclusive seu poder e que pode se lascar muito grande agora. E é por isso que tem muita gente brigando com o governo, inclusive exigindo que o governo bote coleira na Polícia Federal, na Receita Federal, no COAF. Mas aí eu tenho uma coisa para dizer, sabe o que acontece? A Polícia Federal, por exemplo, ela se sente mais confortável em agir quando ela tem um governo
né, seja de direita ou de esquerda, mas que permite que ela atue dentro das suas incumbências, dentro das regras. Ou seja, olha, o governo fala, haja como você tem que agir, ponto. Sem ficar trocando gente lá dentro, sem ficar indicando delegado, sem ficar tentando mudar as coisas para dificultar as ações. Então, o governo, o que os governos fazem, os governos democratas? Deixam a polícia falar, age aí, né? A partir daí, a polícia vai responder única e exclusivamente à justiça, né, que vai acompanhar as investigações. Então é isso, né? Quem está torcendo para que o governo pare ou coloque uma mordaça na Polícia Federal, espera sentado que não vai rolar. Ô Carla, e o projeto do devedor quanto mais? Vai andar ou não vai andar? Olha, Diego, é o que eu diria, eu recorreria à conversa que a Dani relatou da ministra Gleisi Hoffmann e do presidente da Câmara, Hugo Mota. É a prioridade do governo. Eu acho que a gente vai, o andar ou não andar, vai juntar esses fatores. Se a opinião pública vai começar a olhar para o Congresso falando, olha, realmente eles estão numa politicagem que estão deixando de lado projetos importantes do país, a depender de como o governo vai fazer essa comunicação, e aí a depender de como essas peças vão se encaixar. É uma matéria que tem uma pressão também, né, que não é, mas que é muito importante do ponto de vista econômico, por isso prioridade do governo. Agora, nessa pauta de dezembro, digamos assim, né? Porque a gente já está praticamente virando mês, Diego, é muito difícil a gente prever o que vai andar, o que não vai andar no Congresso, ainda mais nesse ambiente com muitas crises rondando. Eu apostaria, talvez, só, brincando, né, nos milagres de Natal, mas assim, acho que tudo isso vai passar por um acerto que precisa ser feito com o presidente Lula na base do diálogo, é isso que eu acredito. Quando a gente vai conversando mais com as fontes de um lado ou de outro, né, no fim, todo mundo admite, Diego, que essa briga, que essa ruptura não é bom para ninguém, né? E que em algum denominador comum é preciso chegar. E aí se recorre muito a isso. É assim que é feita a política. Tem esses momentos de maiores conflitos, momentos de menores conflitos. O governo não quer abrir a porteira, não quer recuar, não vai ceder a pressões. E o Congresso também está batendo o pé, mas sabe que também uma hora vai precisar andar, porque toda essa classe política sabe que ano que vem tem eleição e o impacto no bolso dos eleitores né, e a economia como um todo é algo que pesa também na eleição. O que deve sair nos próximos dias, e que daí também tem a ver com isso, que é um assunto que a gente tratou bastante nos últimos dias, nas últimas semanas, é a questão da pauta da segurança, né? O projeto que veio da Câmara, deve avançar no Senado. Essa pauta da segurança, é possível que o Congresso feche, de fato, o ano entregando, digamos assim, porque também é de interesse deles. Essa outra do devedor contumaz é uma pauta que bate tem alguns interesses conflitantes. A ministra da Gleisi Hoffmann já deixou aí claro, como a Dani colocou, que é uma prioridade do governo, tem que ajeitar o jogo e o diálogo para ver se vai ou não. Eu não apostaria nela exatamente. Acho que se eu tivesse que apostar em uma ou outra, Diego, eu apostaria mais no avanço e na conclusão da questão da PEC da segurança.